mas já teve uma polêmica de arbitragem hoje no futebol brasileiro. Acabou de ser marcado, né? O Grêmio, se eu não me engano, está vencendo ainda. Eu vou até consultar aqui, né, na nossa internet. Sim, o Grêmio venceu, né? O Grêmio venceu o Bahia por 1-0, tá? A partida foi encerrada, teve um pênalti polêmico e vale a gente deixar claro. Luiz Felipe Scolari, que é o coordenador técnico do Grêmio, e o presidente do Grêmio foram na CBF reclamar da arbitragem. O árbitro que marcou, que anulou o gol do Grêmio de forma bizarra no último jogo pela Copa do Brasil, ele foi afastado por tempo indeterminado diante das reclamações do Grêmio. E hoje quem está reclamando é o Bahia, porque foi um pênalti muito polêmico. Você vê que o goleiro do Bahia, ele recolhe o braço no lance. A gente vai botar aí o lance de novo, que eu vou chamar Mauro César Pereira, velho Vamp, e também Flávio Prado, para a gente comentar, né, esse lance que acabou de acontecer. Coloca aí, Kaique, o lance do pênalti, ó, porque tá aí, tem o passe pro Bright White, ó. Eu não achei nada, tá? Eu não achei. Ele tenta retirar o braço ainda. O pé esquerdo do Bright White, eu acho que ele, na malandragem, ele vê que a bola vai para fora e ele chuta. O Rogério ficou indignado. O Rogério Ceni ficou revoltado, né, com o lance. Eu não marcaria nada. Eu vou chamar o Flávio Prado primeiro para falar desse lance, porque, para mim, é nítido que o Bright White, quando ele dá o toque e vê que a bola já vai sair do controle, ele já busca a mão do goleiro com o pé esquerdo. E aí a arbitragem não marcou, tá? O árbitro não marca o pênalti, é chamado no VAR, e aí ele decide pela penalidade. Eu não sei se ele não marcou ou se ele marcou. O VAR chamou para ver se ele voltava atrás e ele dá aí a penalidade máxima. Se eu não me engano, ele marca e é chamado. Flávio Prado, é mais um lance ridículo ou não? Ou esse lance é interpretativo, na sua opinião, Flávio? Porque a polêmica que acabou de acontecer aí, pra mim nada. Pra mim o goleiro do Bahia ainda retira o braço, Flávio Prado. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Tem uma faixa aqui que não permite que a gente veja se ele, no final, o goleiro puxa a perna dele, mas até ali não vi coisa nenhuma, não vi nada. Se a gente deve ver, eu não sei se a faixinha faz parte do vídeo também, né? Mas há um momento em que ele dá um passo adiante, tem a faixinha, a gente não consegue ver se ali o goleiro mexeu nele ou não. Mas pelo que eu vi, não houve nada. Ele quer cair e ele cai, ele se joga, né? Então, a princípio, nada. A não ser que, tirando essa faixinha, a gente veja o braço do goleiro puxando o pé do jogador do Grêmio. Mas, num primeiro momento, não me parece absolutamente nada. Parece um jogador tentando cavar um pênalti e consegue. E cavando de forma descarada, né? Porque ele busca a mão do goleiro. Kaique, se você puder tirar a faixinha, né, que o Flávio está reclamando, porque, para mim, ficou muito claro no lance, quando eu vi o lance, que ele cava, ele busca, né, a mão do goleiro adversário, ele estica o pé esquerdo ali, ele busca a mão do goleiro adversário, olha aí, cara, nada. Nem força para derrubar teve. Agora vai ficar bem claro, Flávio, não tem, ele esbarra na mão. E aí o que eu falo será que esses árbitros, eles não têm ideia de que futebol, claro, se você tem o contato, aquele choque para derrubar. Agora, é muito nítido que o atacante do Grêmio, o Flávio, ele busca a mão do goleiro. Agora você viu o lance direito? Agora deu para ver. Agora dá para dizer? Se você quiser marcar alguma coisa, você marca pisão dele no goleiro. É o máximo que você pode marcar. Não houve nada, ele já chega caindo, ele quer sofrer a falta, ele busca a falta, e aí
VAR no Brasil é um lixo, né? Não serve pra nada essa porcaria. Ele tinha que acabar, parar com esse cabide de emprego. Ele não tinha marcado, não. Aí os caras chamam ele pra encher o saco e ele, sem personalidade nenhuma, entra na dos caras. Não foi nada, coisa nenhuma. O jogador do Grêmio vai atrás do contato que consegue cavar o pênalti. Porque ele busca a mão do goleiro, né, velho Vamp? É claro, o atacante, ele tem as malandragens. Mesmo com o VAR, porque o atacante, eu acho que isso conta muito. O atacante sabe que a arbitragem brasileira é um lixo. Porque mesmo tendo o VAR, ele cava. Foi assim com o Vitor Roque naquele pênalti do Palmeiras contra o São Paulo, no mata-mata do Campeonato Paulista. Foi agora, né, nesse lance. Porque se o atacante, ele sabe que o VAR vai ajudar, ele sabe que ele pode levar cartão amarelo, mas não. O que deve passar na cabeça do atacante hoje é o VAR e a arbitragem no futebol brasileiro são muito fracos. Eles são muito ruins. Então eu vou tentar um contato aqui. Porque se eu buscar a mão do goleiro adversário e cair, pode ser que eles sejam ruins ao ponto de marcarem um pênalti. Porque tá tendo muito lance bizarro, Vamp. E aí a pergunta que eu faço para você, e depois eu quero escutar o Mauro César Pereira, né, é a seguinte: será que a visita do Grêmio à CBF, será que o afastamento do árbitro que prejudicou o Grêmio na Copa do Brasil contra o CSA, isso pesa para a arbitragem? Porque o árbitro que estava aí, o VAR que estava aí, eles sabem. O Grêmio foi na CBF, Luiz Felipe Scolari e o Guerra, o presidente do Grêmio, foram até a CBF reclamar, e o árbitro foi afastado, por tempo indeterminado, que eu acho também que não vai ser nem 2 semanas. Já ele está apitando aí sem ninguém perceber, nas malandragens da CBF. Agora, isso conta, Vamp, na sua opinião? E outra, dá pra gente aceitar um árbitro ver esse lance no VAR, ver que nem teve força para derrubar e marcar o pênalti, porque o Grêmio, com todo o motivo do mundo, reclamou na Copa do Brasil, reclamou no jogo contra o São Paulo, mas hoje ele foi beneficiado. É aquilo que eu falo, eu acho que não tem um time que a CBF diga, ah não, tem que prejudicar esse time, como muito torcedor pensa. Hoje, o Grêmio foi beneficiado, e é o Bahia que está indignado. O Rogério Ceni ficou revoltado ali do lado de fora do gramado, Vamp. Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos, né? Antes do jogo, né, o pré-jogo, eu estava em casa vendo, e o Grêmio foi e mostrou 8 erros de arbitragem, né, em relação ao Grêmio, dentro da competição, né? Foi o Filipão e o Guerra. O Mano Menezes deu uma entrevista muito, até achei interessante a entrevista do Mano, falando que os erros acontecem, né? Que não é para A, B ou C. Hoje aconteceu pro lado do Grêmio, que favoreceu o Grêmio. No lance do pênalti, o Everton Ribeiro perde a bola, questiona se há uma falta do Kahneman, que para mim também não foi nada, e o pênalti para mim também não foi. O VAR chama, o árbitro fica com a opinião dele de campo. Viu, Flávio? Não foi o inverso. O VAR não chamou para mostrar ele para dizer que foi. Não, chamou ele para dizer que não foi. Ele manteve a opinião dele, né? E aí mais um erro de arbitragem, aquilo que você falou, favorece uma rodada A, B ou C, não é uma coisa montada, vamos favorecer esse time ou aquele, né? Amanhã o Bahia pode ir também reclamar, mostrar os erros de arbitragem. Isso vai ter em toda a rodada, né? Na rodada de ontem, não houve lance polêmico em termos de gol, para marcar gol, mas o Lianco, depois a gente vai falar, poderia ter sido expulso. Mas a verdade é que não é aquilo, vamos favorecer A, B ou C. Há os erros mesmo, com o próprio VAR atuando. Agora pela manhã, às 11 horas da manhã, o Bahia foi prejudicado. De fato, a bola não foi pênalti. O Everton Ribeiro também reclama que a bola foi falta nele. Também não foi falta. Não foi falta nem no Everton Ribeiro e também não foi pênalti. O VAR chamou e o Bruno Aleu manteve a opinião dele de campo. Agora, foi tão criticado isso, né? Inclusive aqui no Bate-Pronto, aqui no Canelada, a gente já cansou de criticar que o árbitro, quando ele vai pro VAR, fica muito óbvio que ele vai mudar de opinião. E aí foi questionada a falta de personalidade dos árbitros, que eles tinham que ter personalidade para bancar sua decisão. E parece que agora é o contrário.
Parece que os árbitros eles estão sendo pressionados a ter personalidade e aí eles acabam sendo chamados pelo VAR para desmanchar uma besteira que eles fazem e aí eles não voltam atrás. Tipo assim, não, vou ter personalidade. Foi isso que eu vi, eu vou manter o pênalti. Porque é muito claro. Primeiro que não tem força para derrubar o Bright White no lance. Não tem força. Eu peço até para o Kaique para colocar de novo aí na tela, porque nitidamente não tem um choque. Não tem a chamada porrada, como a gente fala. Sabe aquela porrada? Aquele choque? Então, isso não tem. Então, primeiro, não tem uma força desproporcional para marcar o pênalti. Gente, o goleiro, ele retira o braço, porra. Olha isso. Olha o gesto do goleiro do Bahia. Ele, inclusive, levanta com o braço para cima. Ele levanta na mesma posição que ele estava e você vê na cara do Bright White que não foi nada. Você vê na cara dele, ele sai ali, ele não entra na discussão, porque o goleiro do Bahia, ele recolhe o braço. Lembrando que a gente veio já de polêmicas aí envolvendo o Grêmio. Não, isso aí, pelo amor de Deus. O Everton Ribeiro não pode reclamar de falta aí, nem aqui, nem na China. Mas é um pênalti muito forçado. E o árbitro mantém a decisão. O Vamp já lembra que ontem teve polêmica também. Se o Lianco fosse expulso, o Corinthians teria vantagem, teria um a mais contra o Galo. Agora, Mauro César Pereira, na minha opinião, conta. Então, só para não ficar aqui em cima de muro só perguntando, para mim conta muito. O Grêmio ter ido na CBF, ter reclamado. Como o Vamp disse, o Grêmio fez uma lista, né, de 8 jogos onde ele teria sido prejudicado, na opinião do clube, e o árbitro que prejudicou o Grêmio pela última vez foi afastado. Então, é óbvio que a arbitragem já entra em campo pressionada. Agora, mesmo com toda a pressão do mundo, não dá para marcar um pênalti como esse, Mauro. Você acha que influencia? E outra, já levando também para o jogo Corinthians e Atlético Mineiro, onde teve uma outra polêmica do Lianco, também, na sua opinião, foi erro? Também merecia expulsão? Um jogo ruim, não teve nada demais o jogo hoje. Grêmio e Bahia, e decidido pela arbitragem. Mauro César Pereira, já começa o dia, a rodada, que ainda vai ter o grande jogo do momento, Palmeiras e Flamengo, que vai ter muita coisa para a gente falar, já começa, como sempre, tendo um protagonismo de uma arbitragem que é punida, que ela é questionada e que a cada rodada parece piorar, Mauro César Pereira. Você acha que conta essa politicagem do Grêmio ter ido até a CBF? E outra, foi tão escandaloso quanto os últimos erros ou interpretativo, na sua opinião, Mauro? Não foi nada, e isso é uma prática antiga. Os dirigentes vão até a entidade, pressionam, e automaticamente o árbitro seguinte, mesmo que ninguém fale nada para ele, ele é pressionado, que ele vê o noticiário. Estou apitando um jogo de um time que foi essa semana reclamar lá na CBF. O cara está pressionado, numa dúvida ele pode ser induzido ao erro, se ele não tiver forte personalidade. E ali um lance que ele pode interpretar como falta, mas me parece muito claro que não foi nada. O Bright White cavou o pênalti, como o Estevão cavou também semana passada, num jogo contra o Ceará, que o Palmeiras nem precisava disso, acho que venceria, se classificaria de qualquer forma, mas não aconteceu. Ele aproveita, cai ali, tem um contato que não é faltoso, não é pisão. Também acontece, foi dado pênalti, então é isso, é o de sempre. Eu acho que o Lianco, se não estou enganado, até disse que poderia ter sido expulso, né? O próprio jogador admitiu, li alguma coisa a respeito. Sim. Não vi ele falando, mas eu li que, então, isso até encerra a questão, né? O do próprio jogador diz isso, né? A arbitragem brasileira é isso aí, é muito ruim, é péssima. Então estamos sempre sujeitos a esse tipo de coisa. É provável que logo mais o comentário depois de Palmeiras e Flamengo seja sobre arbitragem. Para qual lado errando? Não sei, talvez para os dois. Mas a chance de um erro sempre é grande. É muito bizarro, né? Porque até o Mauro, no último programa, e eu entendo muito o que o Mauro quer dizer, ele falou, mas tá bom, mas tem que falar do jogo também. Porque a gente está falando da arbitragem, não foi só o árbitro que decidiu. O time não jogou nada, o time também não entregou. Só que o que mais impressiona é que em toda a rodada a arbitragem consegue ter um protagonismo. E uma coisa que me incomoda muito é esse patrocinador na camisa da arbitragem, gente. Porque sempre a arbitragem, ela é motivo de questionamento, e aí fica o tempo inteiro a câmera ali
num patrocinador gigantesco no uniforme do árbitro, porque, para mim, não pode. Você não pode. O árbitro ele tem que ser coadjuvante em tudo no futebol. E aí os árbitros fazem um bando de besteira e fica ali, ó, a imagem, num patrocinador gigantesco. Eu não me lembro, não sei se tem, mas não me lembro de ter visto o patrocinador em camisa de árbitro na Liga da Espanha, na Champions League, na Premier League. Eu não sei se tem, mas se tiver, não é um patrocinador gigantesco como esse. Porque me parece que os árbitros eles querem ser protagonistas, gente. E eles estão conseguindo, Flávio,